Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas. Agora vamos falar sobre história da América, especificamente história da América contemporânea, né? O imperialismo norte-americano, aula de uma certa complexidade dessa que é a melhor disciplina de todos os tempos. Tem que tomar muito cuidado quando for estudar imperialismo norte-americano, porque muitas vezes você é levado a estabelecer uma interpretação que muitas vezes é equivocada para vestibular e para a vida dentro, né, de um contexto histórico. Então, a primeira coisa, dá um pause na gravação, como de costume, copia esse esqueleto no caderno, aí você volta e aí a gente continua. Últimas aulas falamos sobre imperialismo europeu, depois neocolonialismo, reações coloniais e agora imperialismo norte-americano. Perceba que a gente colocou no slide, ó, imperialismo norte-americano, 1898 em diante, alvo básico América Central. Não vai dizer que os Estados Unidos, no começo do século XIX, era uma nação imperialista. Por quê? Porque no começo do século XIX, os americanos mal haviam iniciado sua expansão interna. Vou até mudar de lado aqui, ó. Tá? Toma cuidado. Por quê? Porque os Estados Unidos, no começo do século XIX, não são uma nação imperialista. Eles estão primeiro matando os índios dele lá e tal, marcho pro oeste, aquela coisa toda, até mais ou menos 1853. Depois vem Guerra Civil Americana, 61, 65. Então, depois da Guerra Civil Americana, que você tem condições de uma base industrial, né, pelo menos no norte, e depois que você tem essa base industrial, é que você pode mencionar o imperialismo norte-americano. Afinal de contas, o imperialismo, a adoção de uma política externa agressiva, dominadora, o imperialismo é filho da industrialização. Então, não inventa aquilo que não foi. Não vai dizer, olha, o imperialismo americano no começo do século XX, no começo do século XIX. Não. Final do século XIX. Quando? Qual é o marco inicial? O marco inicial chama Guerra Hispano-Americana. Governo, William McKinley, 1896 a 91. Tá? Então, toma cuidado. Por quê? Porque nós temos alguns corolários, né? Corolários são justificativas ideológicas para o imperialismo americano, mas tem que tomar muito cuidado. Você que está em casa, preste atenção. O imperialismo somente após a Guerra Hispano-Americana, Guerra de Independência Cubana. Não, os americanos queriam encontrar um pretexto, uma maneira de afastar a influência europeia do Mar do Caribe, e aí eles têm um pretexto que é o naufrágio da embarcação Maine, né, que tinham passageiros americanos que iam direcionados para Cuba, Cuba então possessão espanhola, e aí era o pretexto que os americanos queriam declarar guerra contra a Espanha e tornar Cuba independente. Nessa guerra hispano-americana você tem o quê? Você tem uma derrota espanhola, anexação das Filipinas e Porto Rico, e na primeira Constituição Americana, 1903, você vê a Emenda Platt, que dava direito de intervenção militar americana aos assuntos cubanos. Então, a Emenda Platt é a prova da materialidade do imperialismo norte-americano. Quem fez a independência cubana? O governo americano. Por quê? Interessado em exercer um controle, uma influência. Um imperialismo, uma dominação econômica. Ah, professor, então quer dizer que a Revolução Cubana é justamente isso, uma reação contra o imperialismo? É. Então, qual é o marco? Deixa eu tomar meu café aqui, peraí. O marco do imperialismo americano, guerra hispano-americana. Antes disso, never. Vamos lá. Aí você tem, ó, como resultado da política de influência norte-americana em Cuba, a criação, né, da Baía de Guantánamo,
né, que nada mais é do que uma base de Guantánamo, que é uma base norte-americana dentro da ilha. Tá? Então, quem fez a independência de Cuba? Os Estados Unidos, governo, William McKinley. E aí nós temos uma série de intervenções americanas, né, que sucederam. Mas não esquece, volta lá no slide anterior, o início do imperialismo somente com William McKinley. O auge do imperialismo. O presidente americano, que eu vou mostrar a cara dele aqui, ó. Olha lá. Isso aí, ó. Teddy Roosevelt. Olha lá. Theodore Roosevelt. Sucessor de McKinley. Esse é o auge da política externa norte-americana. Theodore Roosevelt era primo de Franklin Delano Roosevelt. Ele criou um corolário. Corolário, que diabo é corolário? Corolário é uma lei, né? Uma doutrina que justifica intervenções militares norte-americanas. Como era o nome dessa doutrina? Olha lá, Big Stick. O que significa Big Stick? Grande porrete. Dizia Roosevelt, fale macio, mas use um grande porrete. Ou seja, vamos usar a diplomacia até quando houver condições. A partir de um certo momento, nós defenderemos as intervenções militares americanas. Então, esse é o auge da política imperialista. Aí você tem aqui, ó, como exemplo dessa política imperialista durante o governo Roosevelt, anota, de 1901 a 1909, a intervenção militar na Colômbia. O cara intervém militarmente na Colômbia, separa uma parte da Colômbia e dá início ao que a gente chama de Panamá. Quem criou a República Federativa do Panamá foi o governo norte-americano durante o governo Roosevelt. Mas para que o governo americano queria separar uma parte da Colômbia e criar o Panamá? Porque o governo americano precisava da construção de um canal interoceânico, que é o canal do Panamá, que só foi inaugurado em 1914. Tá? Então, basicamente, o auge dessa política imperialista vem com Roosevelt. Aqui nós temos as três principais doutrinas imperialistas. Tem que tomar muito cuidado que a gente ainda vai analisar isso aí. Tá? A charge que representa a política expansionista de Roosevelt. Aí você tem Teddy Roosevelt. Olha lá, Roosevelt com grande porrete. Quer dizer, a diplomacia, a gente chama também de teoria da canhoneira. Você pode anotar, política do Big Stick significa também o direito de polícia internacional, ou seja, os americanos passam a deter o direito de polícia dentro da América Central e Caribe. Toma cuidado, não é em toda a América, América Central e Caribe, tá? Direito de intervenção militar. Olha lá, política do Big Stick, a América não é dos americanos, claro que é, mas vocês são sul-americanos, tá? Então volte aqui, ó, essas três doutrinas. É muito importante, são corolários, né? Corolários. Corolário quer dizer uma justificativa, uma lei que regulamenta o expansionismo, mas tem que tomar muito cuidado com essa daqui, ó, doutrina Monroe. Tem gente que acha América para os americanos querem América para... Toma cuidado, você que está em casa. Por quê? Porque a doutrina Monroe, apesar de ter esse nome América para os americanos, não quer dizer que os americanos querem América para eles. Ainda não há condições históricas para isso. Em 1823, os Estados Unidos mal tinham matado seus índios, pele vermelha. Então, a doutrina Monroe, quando ela foi criada, ela era congregacionista. Ela queria unir, né, os países da América para expulsar a influência europeia. No começo, ela era congregacionista. Então, a doutrina Monroe é tipo do remédio que você vai usar quando precisa. Tá? Se fala assim, doutrina Monroe representa o auge do expansionismo, fala não. Quando ela foi criada, ela representava o interesse de afastar a influência europeia. Ela pode ser usada durante a Guerra Hispano-Americana de 1898, por quê? Porque é o momento em que os americanos querem afastar os espanhóis do Caribe. Tá? Então, toma muito cuidado
quando ele diz América para os americanos, não quer dizer... Tem muitos historiadores que veem dessa forma, mas a grande maioria não vê assim. A doutrina Monroe não é base imperialista, é congregacionista. Eles querem afastar a influência europeia. Mas eles já estavam preparando o caminho futuro, já é outra coisa. Tá? As duas doutrinas, os dois corolários, que aí sim, na prática, justificam uma política expansionista, é o Big Stick de Roosevelt, na questão do grande porrete de Roosevelt, que dava o direito de polícia dos Estados Unidos de intervir militarmente nos países do Caribe, e o seu sucessor, né, de 1909 a 13, que é William Taft, que criou a famosa diplomacia do dólar. Tá aí, ó, Taft. O que dizia William Taft de 1909 a 1913? Diplomacia do dólar dizia o seguinte, que cabia aos americanos o direito de intervenção militar nos países do Caribe, né, e também no México. O México foi invadido, né, durante o momento aí que antecede durante a Revolução Mexicana de 1911. Tá? Então você tem, durante o governo Taft, intervenções militares no México. Tá? Para que os americanos estão intervindo militarmente no México? Para assegurar os seus negócios, os seus investimentos. Então, o corolário, que é muito claro, né, em defender que os americanos poderão intervir militarmente em outros países do Caribe, né, para assegurar os seus negócios, por isso chama diplomacia do dólar, chama-se diplomacia do dólar, não esquece, diplomacia do dólar. É bem claro. Agora, a política do Big Stick, né, eles dizem que eles estão defendendo o direito de polícia. Ou seja, com esse direito de polícia, eles vão intervir, separar Colômbia, criar o canal do Panamá para assegurar seus interesses, e governos que se opuserem a essa política expansionista, eles vão derrubar. Eu procuro dizer uma coisa, né, que durante o imperialismo norte-americano, ou você está a favor dos Estados Unidos, ou você está contra, você vai ser deposto ou vai morrer. Tá? Se você ficar contra o imperialismo norte-americano, ou você vai ser deposto ou vai morrer. Tá? Então, preste muita atenção. Esses três corolários aí, saiba usá-los de acordo com a necessidade. Tá? E lembrando que a crise de 29, ela quebra a economia americana e ela estabelece o quê? Uma interrupção da política externa agressivo norte-americano. Você vê que, de 1930 a 1940, você vê uma interrupção do expansionismo americano, né, do imperialismo, até com Roosevelt, né, de 1932. Você vê que ele demora para entrar na Segunda Guerra Mundial, porque ele adota uma política de neutralidade, né, uma política de somente querer resolver os seus problemas internos. Durante o governo Roosevelt e os efeitos da crise 29, você tem uma interrupção da política externa agressiva. Os americanos, isso não quer dizer que eles abandonam o imperialismo, eles abandonam as intervenções militares, mas eles passam a exercer uma influência na América Latina, né, através da cultura, da música, através até de desenho animado. Uma vez caiu no vestibular isso. Gibi, desenho animado, Mickey Mouse, né? Criou até um Panchito, que era um ratinho que representava o mexicano, né? O Zé Carioca, trapaceiro, que não gosta de trabalhar, representava nós brasileiros. Tá? Então, as políticas expansionistas norte-americanas, elas são interrompidas em função dos efeitos da crise de 29, e aí você tem uma política de boa vizinhança. Quer dizer, eu vou exercer uma influência, mas como o historiador brasileiro chamava, né, de imperialismo sedutor, imperialismo mais cultural. Tá? Então, essas três bases legitimadoras têm que tomar muito cuidado de imperialismo americano, tem que tomar muito cuidado para não confundir a doutrina Monroe, porque ela é congregacionista, as demais sim, o Big Stick e a diplomacia do dólar, aí sim são
você vê que elas são mais claras ao defender o expansionismo americano. Muito obrigado. Aguardem nossas próximas aulas e acompanhe nosso canal. Se inscreva e dê um like lá embaixo para nós.